Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar. Graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, tá bom? Você já é um seguidor, já é um curtidor, um consumidor dos nossos conteúdos? Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. A gente também tem ministrações poucas lá no Instagram. No Instagram é o Clovis Apollo Oficial. Instagram Clovis Apollo Oficial, aqui no YouTube Clovisman. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem. Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora. Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor. Por gentileza, pegue a sua Bíblia, vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. A gente começou a conversar ontem sobre permanecer no chamado de Deus, permanecer aonde Deus, ou para o que Deus nos chamou, para o que Deus nos orientou, tá bom? Permanecer no chamado de Deus. Nós conversamos que o nosso chamado não muda de começo o nosso externo. O chamado não muda o externo. Aí nós vamos aprender a falar algumas coisas, vamos mudar nossa linguagem, comportamentos serão revistos, tá ok? Então, assim, o chamado não muda o que é externo primeiro. O que é externo é paulatino, é gradativo, há um desenvolvimento naquelas coisas que são externas. Aqui nesse versículo 17 ao versículo 24, Paulo vai falar que judeus permanecem judeus, que gentios permanecem gentios. O evangelho transforma o coração antes de mudar o externo. Vamos ler o texto? O evangelho, ele transforma o nosso interior antes de mudar o externo. Há uma mudança na bomba, no núcleo interior. O texto fala assim: cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. Vamos mudar aqui para a NVI, né? A linguagem eu acho mais gostosa de explicar e argumentar. Quanto aos... Opa, desculpa de novo. Verso 17. Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas, é a direção que eu estou dando para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Veja bem, Paulo está na esteira dos relacionamentos íntimos. Paulo está respondendo questões sobre casamento, divórcio, casamento misto, crente com descrente, separação. Paulo está conversando de viuvez, o viúvo, ele está conversando sobre isso. Então, ele traz princípios. Esse princípio ele já deixou claro lá no capítulo 6. Um cristão, ele já tem a mentalidade da renúncia. Um cristão verdadeiro tem a mentalidade da renúncia, do negar a si mesmo. Esse princípio ele continua aqui no capítulo 7. Sofra o dano, entendeu? Se você resolver, se for impossível viver com seu cônjuge, se separe. Se separou, não contraia novo matrimônio. Sofra o dano, sofra o prejuízo. Esta é a mentalidade do evangelho. E isso não vai mudar. A mentalidade do evangelho é a renúncia, é a rendição. A gente se rende a Deus. Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? É. Quando era circuncidado? Continue assim. Não desfaça a circuncisão.
Judeus permanecem judeus, circuncidado. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Olha, gente, que salto. Olha que coisa isso aqui. Por isso que talvez os judeus de hoje não gostam tanto do Paulo. Meu Deus, como os judeus... Depois de Jesus Cristo, talvez o Paulo seja o maior fenômeno judeu, até maior que Moisés, porque ele trouxe toda a literatura, toda a fundamentação para nós cristãos. Talvez por isso os judeus odeiem tanto o Paulo. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Deus te chamou você sendo assim? É porque Deus quer alguma coisa disso. Então, judeu permanece judeu, gentios continuam gentios. O evangelho transforma o nosso interior antes de mudar o exterior. Isso tem que ficar claro. A circuncisão não define a gente. A circuncisão não define a gente. Fé não depende de rótulos, de, de maquiagem. Não, a fé não depende de maquiagem. De, a fé não depende de liturgia. Liturgia A ou B não importa. A fé não depende da liturgia certa ou a liturgia errada. Não quer dizer que nós menosprezamos a liturgia. A disciplina não. A disciplina tem o seu valor. Eu não nego que é disciplina, só que a fé não depende da disciplina. A fé não depende da liturgia, não depende dos rótulos, não depende da cultura. Nada disso. Obediência, rendição, viver no que Deus nos chamou. Se Deus chamou você assim, é porque Ele quer alguma coisa de você mais ou menos nessa caminhada, nessa postura. Ele quer você assim. Escravidão e liberdade é a proposta fundamental do Evangelho. No verso 21 ao 23, diz assim: cada um deve permanecer na condição que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Embora, se você puder conseguir a liberdade, consiga. Olha, para aqueles que falam que o Paulo era escravagista, apoiava a escravidão. Olha esse texto, fala para mim se não é fenomenal. Não se Foi alguém chamado sendo escravo? Você é escravo de alguém? Não se incomode com isso. Embora, olha essa observação aqui, embora, se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor sendo escravo é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Então veja, escravidão e liberdade. Olha como Paulo toca nessa questão de escravidão e liberdade. O evangelho dignifica todos. O evangelho vem pegar o escravo e dar dignidade para ele. O evangelho vem pegar o livre e dar dignidade. Porque tem livre que só pensa que é livre. Porque existe aquele escravo no corpo e livre na consciência. E existe aquele que é livre no corpo e escravo na consciência. Escravo na mentalidade. Vou repetir. Existem pessoas que são livres na consciência e escravos no corpo. São dependentes de coisas de Y, X, Z, são dependentes, são escravos no corpo, mas na mente é livre. E tem aqueles que no corpo são livres e a mente é escrava. Não consegue não fazer X, Y, Z coisas. Esses são livres. A pessoa não consegue deixar de fazer aquilo que ela não quer fazer. A pessoa não consegue, ela não é escrava, ou seja, ela é livre no corpo, pode ir para onde quiser, mas a mente é escrava, a consciência é escrava, o coração é escrava. Então, escravidão e liberdade nós temos em Cristo Jesus. Escravos de Cristo, livres, constantemente livres. Escravos de Cristo, sempre, e livres da escravidão do homem. Olha que maravilha, né? O evangelho dignifica. É isso que eu aprendo no verso 21 para frente.
Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor sendo escravo é pessoa livre. Aquele que foi chamado pelo Senhor, embora sendo escravo do seu João, do seu Zé, do seu Manuel, é pessoa livre. Semelhantemente àquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Semelhantemente àquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Perceba que, do mesmo jeito que ele acabou o capítulo 6, ele está concluindo o capítulo 7. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens, escravos na mente, pessoal, escravos na consciência. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, Paulo, ele ele não promove uma revolução política, mas uma revolução espiritual. Ele não promove uma revolução política, e sim uma revolução espiritual. A cruz liberta da escravidão do pecado. A cruz liberta a gente. A cruz liberta, torna você livre. Aquilo que você não conseguia não fazer, aquilo que você não conseguia deixar de fazer, com o evangelho de Cristo Jesus, você consegue não fazer. A questão é obedecer à direção de Deus, é se entregar, é se render a Deus. Paulo, ele não trazia uma revolução política. Não, ele não propunha uma revolução política. O que ele propõe é uma revolução espiritual. A cruz liberta a gente da escravidão. Permanecer em Cristo Jesus não é estagnação, é fidelidade. Permanecer em Cristo, permanecer nessa liberdade na minha mente, muito embora esteja escravo no corpo, permanecer como eu estou, não é estagnação. Então, quando ele fala assim, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Não se revolte com essas bobagens, não, meu irmão. O evangelho não vem trazer é, revolução política, revolução biológica, científica. O evangelho vem trazer revolução espiritual. Eu sou livre, embora o meu corpo permaneça escravo, o meu corpo está escravo, eu sou livre. Eu sou livre. Está claro para você isso aqui? Permanecer em Deus não é estagnação, é fidelidade. Muitas vezes a gente sai da fidelidade em nome de uma pseudo-liberdade. Em nome de uma pseudo-liberdade, a gente entra na escravidão espiritual. O evangelho floresce onde nós estamos permanecendo. O evangelho, ele floresce onde nós estamos plantados. Então, permanecer não é estagnação. Então, veja, Deus te chamou em que lugar? Deus te chamou em que realidade psicológica? Deus te chamou em que realidade existencial? Talvez Deus queira que você fique cavando ali. Talvez Deus queira que você esteja cavando ali. Você é uma pessoa que se rende a Deus? Você é uma pessoa dependente de Deus? Hã? Mais tarde, eu acredito que devo falar sobre isso, né? Deus te dá o poder de escolha. Você escolhe depender de Deus? Mesmo quando a coceira está tomando você por completo? Você escolhe depender de Deus, mesmo que esteja coçando aqui e acolá? Às vezes eu e vocês temos coceiras. E aí saímos da fidelidade, da dependência de Deus. Salvação é rendição, é dependência. Salvação, gente, salvação não é você apenas ser perdoado, que é maravilhoso, tá bom? Salvação não é você apenas ser perdoado, não. Não é só isso, embora não seja só isso, né? Mas não é só isso. É rendição, é dependência diária. Sabe, às vezes, parece que Deus leva você e a mim em condições que a gente tem que descobrir se a gente depende de Deus ou não, né? Olha o povo que saiu do Egito, pessoal. Olha o povo que saiu do Egito. Viram maravilhas, milagres, viram coisas sobrenaturais.
Viram o que viram, aí chega de frente ao Mar Vermelho e começam a reclamar. Começam a reclamar. Chegaram lá, se esforçaram, caminharam, levantaram a cabeça, chega de Mar Vermelho e começam a reclamar. Será que eles eram dependentes de Deus? Será que eles eram dependentes de Deus? Então, o Evangelho em você vai te florescer aonde você está. O Evangelho de Cristo Jesus em você. Então, sejamos dependentes de Deus. Estejamos dependentes de Deus. Uma árvore frutífera não escolhe o solo. Ela frutifica onde ela é colocada. Pode frutificar dois frutos. Eu estou aqui com um pezinho de uma árvore frutífera que agora deu 5 frutos. E eu não quero nem cortar. Ensina-se os especialistas que eu tenho que cortar aqueles frutos, devia cortar eles, para que viessem mais frutos. E eu não corto. O solo que ali tem é para dar 5 frutinhos. 5 frutinhos vai dar nessa arvorezinha agora, nessa primeira colheita. A árvore frutífera não escolhe o solo. É no solo que ela está que ela vai frutificar. Às vezes 2 frutos, mas eu frutifiquei. Agora, o que vai ser desses 2 frutos que saiu de mim em outros solos que serão plantados? Então, permanecer em Cristo, aonde nós estamos, permanecer na vontade de Deus, aonde nós estamos, permanecer na vontade de Deus, onde nós somos colocados, não é estagnação, não é mesmice, é fidelidade. O Evangelho vai te frutificar, o Evangelho vai te florescer. Pode ser que seja 2 frutos, mas você vai frutificar. Então a verdadeira mudança começa lá dentro. A verdadeira mudança começa lá dentro. O evangelho vem mudar você por dentro. Aí você sofre o dano se for preciso, você sofre a injustiça se for preciso, o evangelho muda você por dentro. Então, para os casais, que é o começo da conversa aqui, para os casais, Paulo fala assim: está unido com a sua esposa, não se separe dela. Se separar, sofra o dano, não se una mais com ninguém. Se você resolveu se separar, sendo a sua esposa uma serva de Deus, o seu cônjuge um servo de Deus, não se separe, sofra o dano. Ou então volte para o seu cônjuge, ou seja, obedeça a Deus. A verdadeira mudança começa aqui por dentro. Houve mudança aqui por dentro, a gente vai assimilar aqui por fora, e aqui por fora vai haver as folhagens sempre novas, o fruto vai aparecer, será colhido o fruto. Então, que nós sejamos dependentes, constantes de Deus, que nós estejamos sempre na dependência do Senhor, sempre dependentes do Senhor, sempre na orientação do Senhor. Permaneçamos então no chamado que Deus nos deu. Permaneçamos. Deus te chamou neste solo, é nesse solo que Deus vai frutificar você. Não se compare com a outra árvore, não. Não se compare, não. Deus te chamou nessa realidade de vida, e aqui, essa realidade de vida aqui, você não precisa pegar pejorativamente, porque às vezes nós ficamos desejando ser a outra árvore. Só que a outra árvore, naquele solo, vai frutificar 4, e você nesse solo vai frutificar 2. Só que veja bem, esses frutos que você vai dar nesse solo, aquele não dá. E você fica se comparando com a outra árvore. Permaneça naquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para glorificá-lo. Então, é circuncidado? Não se incircuncise. É incircunciso? Não se circuncide. O Evangelho te igualou. O Evangelho nos iguala. Somos de Deus. O Evangelho nos iguala. A nossa identidade está acima da biologia, da cultura, da psicologia. A nossa identidade espiritual está acima da nossa identidade religiosa. A nossa identidade espiritual está acima da nossa identidade cultural. A nossa identidade espiritual está acima da nossa identidade biológica. A nossa identidade espiritual vale mais. Permaneçamos então no solo onde Deus nos plantou, porque é nesse solo que a gente vai frutificar. É nesse solo que nós
frutificaremos. Permaneçamos onde o Senhor nos chamou, onde o Senhor nos colocou. Permaneçamos onde o Senhor nos colocou. É para ganhar almas, é para o ensino, é para a iluminação, é para a revelação, é para trazer luz. Permaneça onde o Senhor te chamou. A nossa identidade espiritual está acima da identidade psicológica, biológica, cultural, o que quer que seja profissional. A nossa identidade espiritual está acima de tudo. Amém? Estamos conversados. Permaneça onde Deus te colocou, como Deus te chama. Permaneça onde Deus te colocou. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para que esteja conosco sempre aqui, todos os dias, entre 9 e 10 da manhã, aqui no Clovisma. Peço-lhes também que nos ajude em oração. Eu preciso muito das orações de todos. Não deixe de orar por nós. Por favor, orem pelo ministério Apostólico Metodista. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista, por favor. Peço-lhes também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco, não deixe de colaborar conosco financeiramente, precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.